venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bom dia, nós estamos aqui mais uma vez com Está Escrito. Hoje nós vamos acabar com a nossa série dos imigrantes da Bíblia, falando do imigrante mais importante que nós temos, que é Jesus. Mas antes de começar, queria apresentar os nossos amigos aqui. Nós temos o pastor Nunes, da Igreja Portuguesa, nós temos a Rosa Lopes, que é a nossa obreira bíblica, e também o pastor Dário, da Lusa Brasileira, em Toronto também. Obrigado. Muitas pessoas não pensam que Jesus é um imigrante, mas realmente ele é o maior, porque um imigrante aqui vem de um país para o outro. Mas Jesus veio do céu, uma outra parte do universo, para estar aqui na Terra. Para começar, eu tenho uma pergunta. Ele veio do céu, que era perfeito, sem pecado, sem nada. Ele veio aqui à Terra, que era só pecado e sofrimento. O que é que vocês pensam que... O que é que ele pensava quando ele assim pensava do céu, da casa dele? Como é? Alguém quer falar sobre isso? Imagino que ele devia ter muitas saudades da sua terra, né? Da alegria de estar com o pai. Né? E é esse o sentimento que muitos imigrantes têm também, saudade da terra, das coisas boas, da família junta. Né? Mas apesar dessa saudade, apesar dessa separação tão dolorosa para ele, ele emigrou para a terra para nos salvar, por amor a nós. Amém, amém. É uma pergunta difícil, Pastor Steve, poder imaginar aquilo que Jesus poderia ter sentido vivendo nessas duas dimensões, na dimensão divina e na dimensão humana, não é? A Bíblia não diz se ele, de facto, como ser humano, como filho de Deus, teve momentos em que ele se lembrava do que tinha acontecido na sua vida antes da sua encarnação, não é? Mas, mesmo como ser humano, ele foi um ser humano sem pecado, e eu creio que, ao ter contacto com a humanidade no seu pleno sofrimento, que, de facto, a sua própria natureza ficava triste, ficava sensibilizada ao sofrimento humano. Por isso, foi uma experiência que ele teve que foi bastante difícil, não é? Não foi fácil para ele deixar o céu perfeito para vir a uma terra de pecados, de sofrimento, de miséria. Mas ele tinha um propósito que foi por amor ao ser humano que havia caído em pecado. Ele precisava demonstrar que era possível vencer o pecado, vencer a Satanás. E ele veio cumprir este grande propósito maravilhoso. É importante, né? Muitas vezes, como imigrante ou com pessoas com outros problemas, a pessoa fica sozinha, pensa que ninguém está a sofrer como eu sofri, mas realmente Jesus, que é a pessoa mais importante para saber os nossos sentimentos, ele também passou, né? Passou aquele sofrimento, ele passou tempos que ele não estava com o Pai, né? Estava lá no céu, ele estava aqui na terra. Então é importante sempre lembrar que realmente ele entende o nosso sofrimento. Sim, com certeza. Vamos começar então com a Bíblia. Vamos ir para o livro de João, capítulo 1. Vamos ver um pouco da vida de Jesus antes de ficar um imigrante. Então, Jesus no céu. Vamos ler João, capítulo 1. Pastor Dário, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é que nós podemos aprender, então, de Jesus antes dele vir aqui à Terra? Há várias interpretações sobre este versículo, não é? A interpretação que nós damos é que este versículo claramente revela que Cristo era Deus. Não era um Deus, mas era o Deus verdadeiro, não é? Que ele foi a manifestação na carne do pensamento, da essência de Deus.
Então era todo poderoso, né? Podia fazer tudo o que ele queria. Mas se nós lemos um pouco mais, versículos 10 e 11, vamos ver a diferença quando ele chegou aqui à Terra. Vamos ler João capítulo 1, 10 e 11. Rosa, podias ler? Ainda Pastor Steven, no verso 3 fala que ele fez todas as coisas que existem foram feitas por ele, portanto ele é o Criador. Uhum. E aqui nos versos que você está a pedir para ler, o 10 10 e 11. né? Então vamos ver que ele se submeteu a ser uma criatura, né? E o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Uhum. Então, Jesus, que foi o Criador, ele submeteu-se a uma forma de criatura, não é? Ele nasceu como um ser humano e viveu as condições e as limitações que um ser humano vive, as angústias que um ser humano vive, né? É um dom, algo que Cristo fez que é impossível a gente entender perfeitamente, mas é lindo quando a gente entende que Ele fez isso por amor a nós. Uhum. Né? Ele pode compreender nossa condição porque Ele passou o mesmo que nós passamos. Né? O versículo 11 diz que ele veio para o que era seu. Ele, como Messias, o prometido Messias, veio para o seu povo, mas o seu povo não o aceitou como o prometido Messias. Não é? Eu creio que durante toda a sua vida ele sentiu essa rejeição e deve ter sido algo que o magoou bastante. E seria bem difícil, né? Toda a vida teve esse propósito, perdeu tanto, né, para estar aqui na Terra E foi rejeitado. e foi rejeitado, né? Mas temos que lembrar que não é só o povo do dia dele, mas se nós rejeitamos a Jesus agora, ele também está a sentir isso. Em uma passagem da Bíblia, Jesus diz que Ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a Bíblia. E se nós rejeitamos a verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus, que algumas pessoas, elas dizem, eu sigo a Cristo, eu sou cristão, né? Mas se nós não fazemos a vontade de Cristo, nós estamos rejeitando Ele de alguma forma. E ele Então, é sente isso. importante, ao aceitar Cristo, aceitar a sua vontade na nossa vida, o que não é fácil, porque a nossa vontade é diferente da dele muitas vezes, mas eu posso estar rejeitando Ele quando eu não aceito a sua vontade na minha vida. Né? Eu sei se eu fosse Jesus, se eu fosse o homem que veio aqui à Terra e se todo mundo me rejeitasse, eu ficava zangado, né? Eu reagia-me. Como é que Jesus reagiu? Isto é tão interessante aqui. Vamos ler um versículo bem famoso, João capítulo 3, versículos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o sentimento que nós vemos aqui? A revelação do amor de Deus Pai, foi manifestada pelo envio do seu Filho, o seu único Filho, não é? E o seu único Filho veio viver uma vida de exemplo para nós, mas finalmente uma vida em que ele foi sacrificado como o nosso sacrifício, para que todo aquele que nele crê, como o sacrifício de Deus, o Cordeiro de Deus, possa ter o perdão dos pecados e possa ter a vida eterna. Então ele veio para mostrar esse amor. Então ele tinha esse amor, né? O mesmo amor do Pai ele tinha aqui para este mundo. Uma coisa que eu vejo nesse verso também, associando à ideia do imigrante. O imigrante, quando vai para fora, para um país bom, estável, como o Canadá, por exemplo, né? Uma das alegrias dele é trazer a sua família para desfrutar dos mesmos privilégios que ele está a desfrutar. E Jesus Cristo, ele diz, ele quer, onde ele está, que nós estejamos também, né? Ele veio para nos dar a vida eterna. Portanto, ele veio como imigrante para nos levar a morar com ele no lugar ideal que ele está a preparar para nós, né? Então, Bonito. Bonito. Vamos ler outro versículo que eu penso que ainda fala um pouco mais do o que Jesus estava a pensar e sentir. Lucas, capítulo 23, versículos 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes,
lançaram sortes. O que é que estava a acontecer quando Jesus falou estas palavras? Estava sendo crucificado, estava na cruz, Uhum. pendurado na cruz, não é? Sofrendo a rejeição de uma forma bem física, né? Bem humana, Cruel, né? cruel, né? E ali ele teve o pensamento do perdão, perdoa, eles não sabem o que fazem. Será que eles não sabiam o que estavam fazendo? Até a certa extensão eles sabiam o que estavam fazendo, mas não completamente, eles não tinham a capacidade de compreender quão cruel estava sendo matar o próprio quem Deus, estava ali, né? aquele que tinha vindo resgatá-los, né? Aquele que tinha vindo dar a possibilidade a eles de uma vida melhor, não é? O único meio de salvação, eles estavam Yeah. rejeitando e crucificando. E hoje, lá está, se nós não aceitamos a Cristo, a sua vontade, a sua palavra, estamos novamente crucificando Ele, estamos no lugar daqueles homens, né? Simplesmente dizendo, foi em vão o que você fez, não é importante para mim. Podemos ver bem a diferença entre o carácter de Jesus aqui e o nosso carácter, né? Eu penso que poucos de nós íamos reagir assim. No começo nós estávamos a dizer que ele veio aqui ao mundo, mas o mundo rejeitou. Mas não todos, né? Se nós voltarmos para João capítulo 1, diz que alguns aceitam a Jesus. Vamos ler esse então, João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O que é que nós podemos aprender aqui com estes versículos? O que é que vocês leem? Eu creio que talvez para a primeira audiência, que consistia primariamente de judeus, não é? Eles criam, como povo de Deus, que para uma pessoa ser salva precisava primariamente de nascer na nação de Israel, ser um judeu. E o João aqui diz não, o que é necessário para entrar no reino de Deus não é nascer como judeu, mas nascer pela vontade de Deus, ter esse novo nascimento, não é? Então a salvação estava agora através de Jesus a ser disponibilizada, por assim dizer, a todo o mundo, não apenas um povo em particular. Então qual é o presente que ele queria dar ao mundo, então? A que estes recebem? A vida eterna? É a vida eterna, ser um filho de Deus, né? É interessante, o que nós estamos a ler aqui então é que Jesus ficou um imigrante, veio aqui à Terra para nós ficarmos imigrantes lá no céu, né? Para trazermos lá do céu. Vamos ler só mais um capítulo sobre este assunto aqui. João capítulo 14, João 14, versículos 1 a 3. 1 a 3, sobre esta ideia que Deus quer nos levar para uma outra casa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O que é que ele está a dizer aqui? Qual é a mensagem? Ele está dizendo que ele foi para o céu preparar lugar para cada um de nós. E que quando estivesse tudo pronto, ele voltaria para nos buscar. Então, o desejo dele realmente é nos levar para estar pertinho dele, para viver para sempre num lugar onde não haverá mais dor, nem sofrimento, miséria, lutas, crueldade, não é? Como aqui vivemos muitas vezes neste mundo e vemos. E Jesus ele foi preparar um lugar para nos levar, para estar com ele para sempre. Vamos continuar então, mas vamos focar nessa ideia. Por que é que Jesus veio aqui à Terra? Por que é que ele decidiu ser um imigrante aqui? Vamos ir para Lucas capítulo 19. E vamos ver um pouco sobre isso. Lucas capítulo 19, o versículo 10. Pastor Steve, talvez eu possa fazer uma observação que irá responder à sua pergunta também. É uma excelente pergunta. Por que é que Jesus veio aqui à Terra, não é? João, em capítulo 1, oferece uma perspectiva sobre este assunto. Em versículo 18 nos diz:
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ora, eu creio que uma das razões principais porque Jesus veio à Terra na carne, uma das razões da encarnação, foi para manifestar, em termos que nós seres humanos podemos compreender, a natureza e o caráter de Deus, não é? Então essa é uma das funções principais. O Deus infinito, o Deus que é desconhecido, manifestou-se através de Jesus, vivendo ele na Terra por 33 anos. Por isso foi manifestação do caráter de Deus. Amém, amém. Alguém está lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. Pastor Dário. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bem fácil, né? Teve um propósito. Eu estou aqui para salvar aquilo que foi perdido. Deus busca os perdidos, não é? Deus não aguarda que nós nos aproximemos dele, mas Deus busca-nos a nós antes de nós o procurarmos, não é? É um aspecto muito bonito do caráter de Deus. Vamos ver outro propósito. João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10 e versículo 10. Eu tenho aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui Jesus, uma das razões também porque ele veio e se tornou um imigrante é para nos dar vida de qualidade, vida longa, vida plena e com qualidade, né? Vida eterna, né? Vida eterna também. E não só vida eterna, não é? Eu creio que através de uma comunhão diária com Deus, nós podemos ter aqui na Terra uma qualidade de vida diferente também, não é? Nós, como imigrantes, estamos preocupados com a qualidade da nossa vida, não é? E em Cristo, através dos seus princípios, através dos seus ensinos, nós podemos ter uma vida diferente, uma qualidade de vida superior àquilo que muitas vezes ambicionamos apenas através do trabalho, não é? Ou podemos alcançar apenas através do trabalho. Um bom ponto esse. Amém. Vamos ler mais um propósito que Jesus veio aqui à Terra. Vamos ler João, capítulo 18. Capítulo 18, versículos 37. João, capítulo 18, versículos 37. Eu posso ler. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então o que é que ele está a dizer com estas palavras, então? Por que é que ele veio aqui à Terra? Ele veio dar testemunho da verdade. Ele veio para todo aquele que é da verdade, aqueles que ouvem a sua voz. Ele veio realmente mostrar qual é o caminho. Tanto é que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma das grandes questões que as pessoas têm é sobre o caráter de Deus, não é? Será que Deus é um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus de amor, não é? Porque é que tanto sofrimento existe no mundo que Deus criou, não é? E eu creio que Jesus veio revelar sobre essa verdade, não é? Jesus veio dar uma perspectiva do caráter de Deus. E quem tem uma má impressão do caráter de Deus não irá naturalmente confiar em Deus. Mas se nós conhecermos a Jesus, podemos ter uma ideia de quem é Deus, não é? Então, Jesus veio revelar a verdade sobre o caráter, sobre a natureza, sobre o amor de Deus. E há um ato que ele fez que mostra isto tudo, né? Que ele, o amor de Deus, como é que ele mostrou o amor de Deus, como é que ele mostrou que ele nos pode salvar. O que é que ele fez? Qual foi o ato especial que Jesus fez aqui na Terra? Foi sua entrega para morrer, não é? Foi permitir deixar-se morrer. Um Deus, né? Se submeter a tanta humilhação, tanta vergonha, não é? Como nenhum imigrante sofreu até hoje. Tanta vergonha, né? Às vezes a gente passa vergonha como imigrante, né? A gente não sabe falar, enfim, situações complicadas, né? Mas nunca, nenhum de nós, nenhum ser humano sofreu tanta vergonha, tanta humilhação como Jesus. E dor, morte, terrível. Em outras palavras, com a morte dele, ele tomou o nosso lugar. Ele passou tudo que nós teríamos que passar, nós merecíamos
como consequência do nosso pecado, mas ele assumiu tudo isso no seu corpo e sofreu angústia já desde o Getsemane, a angústia do peso na consciência de todos os pecados da humanidade, e depois deu a sua vida literalmente na cruz, tomando o nosso lugar. Eu concordo perfeitamente naquilo que o pastor Dário e a Rosa disseram sobre a morte de Cristo como uma suprema revelação do amor de Deus, não é? Mas eu creio que durante toda a sua vida, todos os seus atos, não é, foram revelações desse amor divino. O ato de providenciar para o bem-estar físico, multiplicando os pães, não é? Ele demonstra que ele cuida das nossas necessidades materiais, não é? O ato de ressuscitar o filho de uma viúva revela a sua compaixão pelas pessoas que vivem uma vida solitária, não é? Todos os seus milagres, tudo aquilo que ele disse foi uma revelação do seu profundo carinho e amor que ele tem por cada membro da humanidade, não é? É verdade, é verdade. Eu já ouvi de várias pessoas que dizem isto. Jesus era Deus, ele sabia que ia morrer, mas também que ia viver outra vez. Então, não foi uma coisa tão grande para ele, foi fácil. Eu já ouvi essas palavras. Então vamos ver se realmente foi fácil Jesus vir aqui a esta terra para morrer. Vamos começar com Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículos 41 a 44. Lucas 22, versículos 41 a 44. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso é bem difícil, suar sangue. A pessoa tem que ter muito estresse. Muita angústia. Yeah. E há várias razões que ele sofreu. Não foi só os pecados das pessoas. Vamos ler também Lucas capítulo 22, versículos 47 e 48. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Então não foi só morrer, foi ser traído mesmo. Ser traído também. E não ser traído de uma pessoa que não sabia, foi um amigo, né? Uma pessoa bem perto dele. Mais uns versículos. Lucas 22, versículos 63 e 64. Gostou de muitos? E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. Creio que o feriram não só fisicamente, mas também emocionalmente, não é? E vendando-lhes os olhos, feriu-o no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? Uma grande humilhação, não é? Um homem que na sua vida demonstrou claramente ser o prometido Messias, ser um profeta de Deus, e agora estava a ser humilhado, não é? Por pessoas que não queriam bem dele, não é? E fazer perguntas que ele podia facilmente responder, mas essa não foi o propósito da vida dele naquele momento, não é? E outra vez, como nós já dissemos, são estas as pessoas que ele está a tentar salvar. Eles estão a rejeitar, e não só rejeitar, mas bater e humilhar. É difícil. Então, a pergunta final: se foi assim tão difícil, o que é que ele tinha para ter essa fé para continuar? O que é que ele tinha para continuar com essa missão? Essa força, né? Lucas 23, 39 a 43. Vamos ver se podemos ler assim rápido. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje
que estarás comigo no paraíso. Aqui podemos ver que aqueles que iam receber, né? Aqueles que iam aceitar, todos que aceitam a Jesus, né? É isso que dá esse amor a Jesus para ele seguir em frente para esse caminho. Vamos acabar aqui, o nosso tempo acabou, infelizmente, mas vamos orar que realmente nós podemos ser uma dessas pessoas que aceitam a Jesus. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui porque nós sabemos que Tu sofrestes muito, que destes tudo para nós. Neste momento, todos que estão a ouvir, que estão a orar connosco, que nós podemos aceitar a morte na cruz e que nós podemos receber a vida e a nova casa que Tu estás a preparar para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no fim do nosso programa e da nossa série. Queria dizer obrigado a todos que participaram e que vocês podem continuar. Há muitos mais imigrantes que podem ler na Bíblia. Então lembrem-se que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.